Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos estar lendo o versículo de número 2. Irmãos, quando você acha, essa semana, eu estava vendo sobre a história de Neemias. Um homem, aos meus olhos, ao meu pensamento, você não é obrigado a acreditar no que eu vou te falar, é o meu pensamento, o que eu penso. Eu analisando sobre a vida de Neemias, eu percebi que Neemias
Será que temos dado ouvido as mensagens, as pregações que nós estamos ouvindo todos os dias que nós viemos para a igreja? Só que está acontecendo o seguinte, irmão. O ser humano não está aceitando ser corrigido. Você quer desvaziar uma igreja? É quando o cajado começa a passar.
Se ao rei parece bem, envie-se cartas para os governadores da lei do Rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do espaço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Por que tudo foi se encaixando? Porque quando Deus está à frente de tudo, as coisas se tornam fáceis. Por que às vezes você tem enfrentado dificuldade? Porque buscamos na pessoa errada. Não buscamos em Deus em primeiro. Porque quando você busca primeiro em Deus, Deus vai resolvendo, vai quebrando as algemas, as prisões vão se abrindo, as portas vão se abrindo e as coisas começam a acontecer com facilidade. Está na direção de Deus. Será que vocês estão andando na direção de Deus? Neemias capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz. E de noite me levantei, eu e poucos olhos fui, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Irmãos, o que ele fez? Quem aqui tem sonho? Levanta a mão. Quem aqui tem sonho? Irmão, se você não tiver sonho, eu vou te ser sincero. Você está no outro espiritualmente. Porque você quer marcar alguém quando você tira o sonho dele. A gente tem que viver de sonhos. Eu vivo de sonhos. Mesmo que eu não tenha condição, eu vivo de sonho. Porque o Deus que sim é dono de tudo. É o Deus que pode tudo. Tem os opositores. Tem os narcisistas que se opõem contra tudo. Mas a diferença é essa. Ninguém levou alguém com ele, mas ele não falou para ninguém o que estava dentro do seu coração. Que ia fazer. O defeito que cometemos é esse. Porque contamos os nossos sonhos com as pessoas erradas. Nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir o seu sonho. E Neemias não falou para ninguém. Vamos observar. Ele chegou, analisou a situação da cidade destruída, levou o povo para um lugar e começou a montar a estratégia e o projeto
para levantar a autoestima espiritual da igreja, porque muitos dormem dentro da igreja. E Deus está precisando que eu e você nos acordamos para se tornar como Neemias, trazer o povo à esperança. O que a Bíblia diz? Quero trazer à memória aquilo que me traz
compaixão pelo próximo. Ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei. Quando chegou aos ouvidos de Neemias o sofrimento, ele sentou e chorou. Neemias chorou, jejuou, ao saber da situação de Jerusalém. Será que você chora quando você sabe a situação que a sua igreja está passando? Será que um de nós, ou nós que estamos aqui, temos chorado pela nossa igreja? Tem muita gente que acha que a responsabilidade é sobre o pastor Daniel. Tem muitos de nós que às vezes deitam lá na cama, né, no sofá, no travesseiro, fala assim: não, a responsabilidade é toda do pastor Daniel. Ele que tem que se virar, ele que tem que orar, ele que tem que jejuar, ele que tem que buscar. Não. Cabe a mim e a você essa missão, porque fazemos parte do mesmo corpo. Neemias não foi para a reconstrução de Jerusalém sozinho. Ele selecionou homens de confiança para estar com ele, orando, jejuando e buscando. Primeiro o pastor conta com Deus, depois ele conta comigo e com você como voluntário para orar, para jejuar, para buscar, para juntos crescermos e ver a obra frutificar. A reconstrução começa quando o nosso coração é quebrantado diante de Deus. Quer reconstruir alguma coisa? Quebrando primeiro o seu coração. Larga a arrogância de lado. Larga o eu de lado. Larga a soberba de lado. E seja humilde, como Jesus foi. Sabe aonde Jesus deu uma aula de humildade? Quando ele estava lavando os pés dos discípulos. Aula de humildade. Ele sendo filho de Deus, ele sendo rei de Israel, ele deu a lição de humildade quando ele começou a lavar os pés. Será que nós temos sido humildes o suficiente para chamar a atenção de Deus? Faz a sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Deus faz tudo, mas cabe a mim e a você algumas partes que Ele confiou. Neemias diz: estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, um coração sensível abre o caminho para a ação divina. Quando temos um coração sensível, abrimos as portas para Deus operar o grande milagre. Segundo pilar, pessoa humilde. Nós lemos o capítulo 1, versículo 6. Vamos dar a introdução. Reconhece o seu erro. Será que estamos reconhecendo o nosso erro? Quando nós entramos na presença de Deus, Neemias, antes de entrar na presença de Deus, ele falou: Senhor, perdoa os meus pecados, os pecados da minha família, o pecado do povo, para que eu possa entrar na sua presença, para que eu possa ouvir a sua voz. Ele disse assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, e também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias orou, reconheceu os pecados do povo, incluindo os seus próprios pecados. Irmãos, às vezes cometemos grandes erros, que é simples na nossa vida. Às vezes queremos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Temos que reconhecer qual é a nossa condição agora, como nós estamos agora diante de Deus. Deus é santo. Neemias era um homem de Deus, mas ele reconheceu que necessitava do perdão de Deus.
diante dos nossos filhos, diante da nossa parentela? Será que realmente eles têm visto que eu e você somos homens e mulheres de Deus? Neemias foi para Jerusalém para mostrar para eles que ele era homem de Deus. Profetas tentaram enganar Neemias porque se venderam. Os profetas hoje estão se vendendo sobre os altares, nas igrejas, se vendendo para ter status, posturas. Deus não está preocupado com status. Deus está preocupado com homens e mulheres que adoram em espírito e em verdade. E Ele está sobre a terra em busca de verdadeiros adoradores. Eu já falei isso aqui para dizer: igreja cheia não significa a presença de Deus. Talvez você entre aqui, aquela portaria, e fala assim: nossa, só tem esse pinguinho de gente aqui. Eu passei ali agora na igreja do pastor fulano de tal. Tem gente pendurada até na galeria. Tem gente até na rua, porque não conseguiu entrar no culto. Então eu vou abrir uma letra para você. Tem muita igreja que o principal não está dentro dela. Ele está na fila querendo entrar, mas a igreja não deixa ele entrar. E você mais ousado. A Bíblia diz: muitos são chamados. A multidão vai ser chamada, mas selecionado vai ser poucos. Então não aceita ser só chamado. Aceita ser chamado e escolhido. Porque não é a multidão que vai entrar, não. São poucos que vão entrar no céu. Porque Deus vai selecionar a dedo quem vai entrar no céu. Voluntário no reino de Deus move montanhas. Quando eu faço alguma coisa para Deus voluntariamente, sem interesse, Deus move montanhas. Qual é a montanha? Nem o morro alemão. A montanha é o problema que você está enfrentando. É o obstáculo, a luta que você está enfrentando dentro de casa. Deus vai lá e move porque você foi voluntário a fazer a obra, independente do que você esteja passando. Você foi voluntário. Pessoa de visão, que nós lemos no capítulo 2, versículos 7 e 8. Vê o que precisa ser feito. Vou chamar a sua atenção aos críticos da nossa igreja. Você que critica tanto o seu ministério, ora Deus, peça a Ele para te dar a visão do que precisa ser feito. Não critica quem levanta para fazer, não. Você que é crítico, então ora a Deus, pergunta para Deus o que tem que ser feito. Se você se acha tão melhor, comece a fazer isso. Comece a pedir a Deus para te dar visão do que precisa ser feito aqui. Eu não queria tocar nesse assunto, não, mas eu vou tocar. Quando a igreja pegou fogo, muitos da igreja bateram palmas. Eu falo isso aqui sem medo. Muitos bateram palmas. Muitos bateram palmas. E falou assim: agora eu quero ver o que vai acontecer. O que vai ser na igreja? Ai, eu sempre levanto a minha. Aqui não tinha condição de ter culto, mas foi reestruturado a base de baixo. Por isso que a base é importante. O alicerce aqui não dava, mas a base tinha condição de ter culto. Enquanto lá embaixo estava tendo culto, homens e mulheres voluntários, Deus começou a levantar Neemias para a reestruturação, para a reconstrução da igreja, para restituir tudo aquilo do tempo que foi destruído, coração quebrantado.
o seu coração. Deixa o Espírito Santo te dar humildade. Deixa o Espírito Santo te fazer voluntário e deixar você enxergar qual é a necessidade da igreja e se oferecer voluntário. Fechou a divisão? Vê o que precisa ser feito. Neemias planejou cuidadosamente o que seria necessário para a reconstrução. Foi o que aconteceu aqui, ó. Deus levantou grupos e foi vendo qual era a necessidade da reconstrução. E hoje o templo está reconstruído.
Deus me pôs no coração para fazer. Nasceu no coração dele restaurar Jerusalém. Neemias foi ao local, examinou a situação, guiado por Deus, a direção divina, garante o sucesso e proteção contra a oposição. Quem está na direção de Deus jamais caminha sozinho. Você está na direção de Deus? Quantos de nós às vezes falam assim: ah, Deus não deixou eu caminhar sozinho, ah, Deus não está mais comigo, ah, Deus não tem contemplado o meu problema, a minha situação. Não, irmão. Deus tem compromisso com aqueles que têm com Ele. E Ele jamais vai deixar você andar sozinho, porque Ele vai caminhar contigo como caminhou com Neemias. E vou te falar, ó, Neemias, olha só como é que Deus tem. O povo sofreu 120 anos. Sabe em quantos dias Jerusalém foi erguida? Reerguida? Em apenas 52 dias, trabalhando com obras de mão. Em 52 dias! Se você não acreditar no que eu estou falando, chega em casa e estuda todo o livro de Neemias que você vai ver. Em 52 dias, concluir o maior projeto de restauração de uma cidade. Mas quem estava na frente? Neemias? Deus. Porque quando Deus está na frente, Ele capacita, Ele condiciona, Ele resolve. E no meio desse período da confusão, houve acidente, homens foram machucados por causa que estavam fazendo a obra. E aquilo deixou Neemias muito preocupado, porque estava sob a sua responsabilidade. Quando a obra foi concluída, Neemias voltou de novo para o Sudão. Mas quando ele chegou lá, ele ficou por mais alguns dias e falou assim: rei, eu preciso voltar para Jerusalém e ficar definitivo. Porque aonde você nasceu, aonde tem a sua raiz, você volta. Quem está na direção? Deus jamais caminha sozinho. Conclusão: